nós vamos analisar 2 versículos no 3º capítulo. Eu te chamo, como sempre, a abrir a Bíblia e deixá-la aberta no teu colo. Filipenses capítulo 3, nós vamos considerar os versículos 18 e 19. Diz assim, eu leio a partir da Ara. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pai querido, abre as nossas mentes, dá-nos entendimento da Tua palavra, nos ajuda a aceitar as orientações que dela vêm. Ó Pai, que nós sejamos firmes imitadores de bons exemplos para nós, em nome de Jesus, amém. Que tipo de exemplo você está seguindo? A quem você está imitando? Todos nós, sabendo ou não, estamos imitando pessoas. Todos nós estamos atrás de ideias, de conceitos. Nós não vivemos em Marte. Nós não vivemos na Lua sozinhos. Somos cercados de influências, as mais variadas. Repito, muitas das vezes estas influências nos vêm através de amigos, através de colegas de trabalho, através de líderes que nós respeitamos e consideramos, através de professor lá na faculdade. Enfim, todos nós, sabendo ou não, nós somos influenciados. Nós estamos seguindo conceitos, padrões, ideias. A essa luz, tendo isso firmemente como introdução, eu queria dizer para você que a vida cristã consiste em uma caminhada na qual nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Essa caminhada muitas vezes é chamada de santificação. Um verdadeiro cristão é um pequeno Cristo. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, pequeno Jesus. Objetivo, portanto, da vida de um crente é de se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Quanto mais parecido com Cristo eu me tornar, mais Deus é glorificado na minha vida. Idealmente, ao longo dos anos, das décadas, as pessoas devem ver em mim Jesus. Idealmente, depois de 10, 20, 30 anos de caminhada com Cristo, os meus atos, as minhas maneiras, a minha paciência, o meu amor, a maneira que eu me comporto, que eu trato as pessoas, que eu trato os meus filhos, a maneira como eu trato a minha esposa, isso as pessoas devem enxergar Jesus. Faz sentido, meus irmãos? Acho que isso não é muito difícil de ser entendido. Para este fim, Paulo se coloca como modelo, como exemplo. Observa, a Bíblia está aberta no teu colo. Observa que o coração deste capítulo 3, que nós estamos terminando, é o versículo 14. Olha comigo o versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é lutar nesta vida para me tornar igual a Cristo. O prêmio é ser igual a Cristo na eternidade. O alvo é buscado nesta vida, o prêmio é obtido na vida futura. Eu vou dizer isso de novo.
O alvo é buscado, é perseguido nesta vida, o prêmio é obtido, é ganho na vida futura. Enquanto no mundo os crentes almejam a Cristo, na eternidade os crentes obterão Cristo, serão como Ele. E Paulo, a essa luz, diz: prossigo para o alvo. É muito interessante vermos aqui que a vida do apóstolo Paulo não era plantar igrejas, embora ele tenha plantado muitas igrejas. O objetivo da vida do apóstolo Paulo não era ser um teólogo, embora ele se tornou um grande teólogo. O objetivo da vida de Paulo não era escrever cartas, embora ele tenha escrito muitas cartas. O objetivo da vida do apóstolo Paulo não era pregar o evangelho, embora ele tenha pregado o evangelho em todo o mundo conhecido. Estas coisas aqui faziam parte do ministério do apóstolo Paulo. O objetivo, o alvo da vida de Paulo, a razão de existir do apóstolo Paulo era se tornar mais e mais parecido com Jesus. Esse alvo é explicitamente mostrado no versículo 8. Se tu bateres os olhos alguns versículos antes, nós lemos o 18 e 19, em Filipenses 3:8, este alvo é mostrado como o conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo, ou seja, ser íntimo. A palavra gnosis, conhecimento, aí é a mesma que é utilizada para José não conheceu Maria, não foi íntimo fisicamente de Maria. Aqui o conhecimento é intimidade espiritual, conhecer mais e mais, ser cada vez mais íntimo de Jesus, se parecer com Ele. Esse era o alvo, essa era a ambição do apóstolo Paulo. Este conhecimento de Jesus é um processo crescente, no qual eu me torno cada vez mais íntimo, mais parecido com Ele. A fim de ajudar você e a mim a nos tornarmos mais parecido com Jesus, como disse, Paulo nos comanda a imitar a Ele e a imitar aqueles que vivem como Ele. 3,17, nós pregamos em cima desse versículo da última vez. 3,17, sede comando, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Essa foi a nossa última exposição aqui, no domingo antes das minhas férias. A essa luz, você pergunta, mas de que maneira Paulo vivia? Que tipo de modelo Paulo nos apresenta? O estilo de vida de Paulo era um no qual ele negava-se a si mesmo, tomava a sua cruz dia após dia. Esse era o estilo de vida dele. Ele compara, por exemplo, a sua vida a uma corrida, na qual ele esmurrava o corpo a fim de não pecar. Deixa um dedo aí em Filipenses e te volta, por exemplo, para 1 Coríntios 9. Olha o estilo de vida do apóstolo. 1 Coríntios 9, 23 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 26 a 27. Ouça, enquanto eu leio e você acompanha, ouça as palavras correr, ouça as palavras alvo, que a gente ainda há pouco mencionou, e a palavra prêmio, e também, por último, a palavra esmurro, que tem a ver com a crucificação da carne. Diz ele, faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele, para ser salvo. Eu faço tudo isso para participar da vida do evangelho. 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram, vivam, andam de tal modo que alcancem o prêmio.
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Assim sendo, consequentemente, eu não corro, eu não vivo como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Não, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a me perder, a ser reprovado. Eu crucifico a minha carne todos os dias, é o que ele está dizendo, a fim de que depois que eu ensinei um bocado de gente santidade, eu mesmo não vá parar no inferno, tendo caído no pecado. É isso que ele está dizendo aqui. O estilo de vida do apóstolo Paulo era um estilo de vida no qual ele vivia dia após dia o caminho da cruz. Faz sentido, meus irmãos? Os que entenderam, digam amém. Amém. E a fim de que nós obtivéssemos esse conhecimento, fôssemos salvos, andássemos rumo ao céu, Paulo se coloca como um exemplo para nós. Mas ele não faz apenas um exemplo positivo, ele mesmo e aqueles que andam como ele. Ele também apresenta um exemplo negativo. Ou seja, ele não apenas diz quem nós devemos seguir, mas ele também apresenta quem nós não devemos seguir. É isso que ele faz no versículo 18. Volta lá para Filipenses comigo. Ele mostra aí exemplo que nós não devemos seguir. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Quem cargas d'água são esses inimigos da cruz? Você pergunta. Para começo de conversa, é interessante que esses inimigos da cruz eram crentes, ou pelo menos se diziam crentes. Como que a gente sabe que eles são crentes? Olha aí, logo no começo, andam entre nós. Andam entre nós. Muitos andam entre nós. Eles não eram de fora. Essas pessoas aqui não eram ímpios, não eram pagãos, não eram budistas, não eram pessoas de outra religião, não. Andam entre nós. Essas pessoas circulavam na comunidade, eles eram conhecidos da igreja, então eles caminham conosco. Todavia eles eram lobos em pele de ovelha. Qual o motivo de Paulo alertar a igreja sobre essas pessoas? A razão de Paulo alertar é que essas pessoas eram pessoas influenciadoras, eram pastores de destaque. Lembra no caso de Corinto, que penetrou pessoas na igreja em Corinto? A mesma coisa aconteceu na Galácia. Por isso que Paulo escreveu aos Gálatas, porque esses pastores estavam circulando, andando entre nós e desviando muitos pela influência deles. Antes de escrever esta carta, Paulo já havia alertado a igreja dos Filipenses pessoalmente, quando ali estivera, quando plantou a igreja. Observa o que ele diz lá no 18 outra vez. Repetidas vezes eu vos dizia no passado, quando eu estive aí com vocês, e agora vos digo, agora na carta, agora nesse escrito, vos digo. Ao escrever a carta, o apóstolo Paulo reitera o grande perigo dos filipenses se eles dessem ouvidos a essas ideias que estavam circulando nas imediações em que Paulo ministrava. Lamentavelmente, não eram poucos os que circulavam, tanto é que a gente nota a palavra
muitos andam entre nós. Eram muitos os inimigos da cruz. Eram muitos os inimigos da cruz de Cristo. Vale então a pergunta: Paulo identifica? Como que eu sei quem eram esses homens? Paulo mostra 4 marcas dos inimigos da cruz. Estão no versículo 19. Acompanha comigo. Primeiro, o destino deles é a perdição. Segundo, o Deus deles é o ventre. Terceiro, a glória deles está na sua infâmia. E quarto, só se preocupam com coisas terrenas. 4 marcas dos inimigos da cruz. Eu queria meter a lupa nesse versículo 19, de trás para frente. Eu queria começar esses 4 pontos a partir do último ponto. Só se preocupam com coisas terrenas. Esse é o primeiro selo identificador desses caras aqui. A mente está nas coisas daqui de baixo. O foco desses líderes eram os valores desta vida. Presta atenção, a Bíblia está aberta no teu colo. Presta atenção no contraste que Paulo faz entre coisas terrenas e coisas celestiais. Lê comigo o finalzinho do 19 e o 20 que se segue. Visto que só se preocupam com coisas terrenas e a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Que coisas terrenas seriam essas sugeridas aqui pelo apóstolo Paulo? O que é que Paulo deve ter em mente quando ele diz coisas terrenas? Eles só se ocupam das coisas daqui de baixo. Eu diria, bens materiais, fama, prazeres, sucesso, dinheiro, aceitação pela sociedade, amor pelo mundo e etc. A maioria dessas coisas são ilegítimas para um crente. É bem verdade que existem coisas terrenas que são legítimas para um cristão. Todos nós temos que trabalhar, por exemplo. Todos nós temos que estudar. Temos que cuidar da saúde, etc. Porém, o grande problema acontece quando é só nessas coisas que estamos ocupados. Só pensam. Todas essas coisas não têm valor algum na nossa pátria que está nos céus. Mesmo as coisas legítimas deste mundo não têm valor algum na nossa pátria celestial. Por isso que nós temos que ter as nossas mentes focadas no céu enquanto vivemos nesta terra. Devemos sempre lembrar que aquilo que domina o nosso coração é o nosso Deus. O que quer que domine o teu coração, isso é o teu Deus. O que te preocupa? O que te consome diariamente? Diversão, conforto, sexo, ganhar mais dinheiro, ter mais saúde, alcançar sucesso em tua profissão, ser aceito por teus amigos, obter um cônjuge, ter filhos, ver a alegria dos teus netos. O que é que consome o teu coração? Muitas dessas coisas aqui são maravilhosas e legítimas, não é esse o meu ponto. O meu ponto é, o que é que te domina? O que é que te controla? Quando tu estás na cama à noite, eu já disse isso aqui, mas eu acho que vale a pena repetir para benefício daqueles que não ouviram. Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos atividades 1000, mas nós temos momentos nos quais a liga está frouxa, a liga está esticada quando a gente tem as nossas responsabilidades, a escola, o trabalho, as lutas da vida. Mas tem um momento, todos os dias nós temos um momento que a liga afrouxa.
quando você deita na cama, por exemplo, à noite. Você deita, está cansado, aí você tem ali alguns minutos, afrouxou a liga. Ou um outro exemplo, um domingo à tarde, por exemplo, um feriado, você vai em férias, aí você está naquele ambiente novo, afrouxou a liga. Ali, afrouxou. O que consome o teu coração nesses momentos? O que tu pensas? Quando você acorda de manhã cedo, pá, na cama, acordou ali. O que vem à tua mente? Esse é o teu Deus. É isso que é o teu Deus. Faz sentido, meus irmãos? A liga afrouxou a liga aqui. Nesse momento, o que é que domina os teus pensamentos? O que é que te preocupa? Esse é o teu Deus. Para minha vergonha, durante anos da minha vida, esse Deus era sexo para mim. Era só no que eu pensava. E você? O que é que te consome? Diversão, conforto, ganhar mais dinheiro, ser aceito pelos teus colegas lá na universidade. Os inimigos da cruz, os muitos que andam entre nós, eram provavelmente líderes destacados, pastores eloquentes, mestres intelectuais. Todavia, o Deus deles era o sucesso, a aceitação, o reconhecimento pela igreja. Eles eram religiosos, como muitos crentes que são frequentadores de culto, dizimistas, voluntários na igreja, mas que não têm os seus pensamentos nas coisas do alto, não buscam agradar o Senhor de todo o seu coração, custe o que custar. E aqui um testemunho pessoal que eu queria humildemente compartilhar com a igreja querida. Eu busco agradar a Deus em tudo que eu faço aqui na terra, embora nem sempre eu consiga, mas esse é meu objetivo. Quando eu chegar na pátria celestial, meu objetivo será o mesmo. Ou seja, a minha vida aqui na terra está alinhada com o que eu vou fazer no céu. Quando eu morrer, o meu objetivo é o mesmo. O ideal é que seja uma linha reta. Você está aqui, por exemplo, se você dormir e morrer, pá, é a mesma coisa. Assim que deve ser a nossa vida. O foco é esse, agradar o Senhor. Quando eu chegar no céu, eu vou agradar o Senhor também. Muito melhor do que eu faço hoje, por causa da minha carne miserável, caída, cheia de pecado e imperfeição. Que eu vou ser perfeito quando eu chegar. Mas o foco, o objetivo é o mesmo. Se você só se preocupa com as coisas terrenas, você terá que realinhar seu objetivo de vida ao chegar no céu, se é que você está indo para lá, de fato. Então, o primeiro ponto, de forma resumida, o primeiro ponto, só se preocupam com coisas terrenas, nós não podemos nos deixar levar pelas coisas deste mundo apenas, embora muitas delas sejam legítimas, mas elas não podem nos consumir, nos dominar. Segundo ponto, mais rapidamente, que eu queria considerar, está na parte B do versículo 19. O Deus deles é o ventre. Parte B do versículo 19. O que significa isso? A palavra ventre tem um sentido de apetite, desejo. Exatamente isso que a gente lê na NVT. A NVT diz, o Deus deles é o próprio apetite. Aqueles pastores eram escravos dos seus próprios desejos, eram servos da barriga. A primeira aplicação que a gente tem que ter aqui é que a gente tem que ter muito cuidado com o pastor obeso. Devemos ter muito cuidado. A glutonaria geralmente aponta para outros pecados ocultos. É triste ver pastores, colegas, que se gabam de conhecerem todos os restaurantes da cidade. Embora possa haver casos de distúrbios hormonais que dificultem a perda de peso, no geral a pessoa obesa não tem controle sobre a boca,
o que geralmente leva a não ter controle sobre outras áreas da vida. Faz sentido, meus irmãos? Se eu não tenho controle sobre a minha boca, a tendência é que eu não vou ter controle em outras situações também. Note que a Bíblia condena a gula. A gula é um pecado muito aceito entre nós, por sinal. Mas a Bíblia condena e chama a gula de pecado, Gálatas 5:21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, diz Paulo, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. A mesma palavra grega, o estômago, o apetite, aparece também em Romanos 16, 17 a 18, se você quiser me acompanhar. Romanos 16, essa palavra aparece de novo. Recomendo-lhes, irmãos, Romanos 16, 17 e 18, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, corram deles. Essas pessoas não estão servindo a Cristo, mas a seus próprios apetites. Eles não são servos de Cristo, eles são servos de si mesmos. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Vemos aqui que a palavra apetite não se refere apenas a desejo por comida, mas também a satisfação de todos os desejos indevidos. Ou seja, esses pastores, esses líderes aqui, viviam para fazer a sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. E Paulo diz que os que pertencem a Cristo não fazem a sua vontade, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. O que é crucificar a carne? É negar a sua vontade, negar os seus desejos, negar seus apetites sexuais, negar seus planos que desagradam ao Senhor, negar os alvos que estão em colisão com o que Deus quer para nós. Isso é crucificar a carne. Foi exatamente o que Cristo fez. Fez e diz que aquele que me segue tem que negar-se dia após dia e tomar a sua cruz, crucificar a carne. É impossível agradar a Deus sem crucificar a carne. É interessante que Jesus não nos mandou ler a Bíblia todos os dias, embora ler a Bíblia todos os dias seja uma coisa boa. Jesus não nos mandou ir à igreja todos os dias, embora frequentar a igreja seja uma coisa boa. Jesus não nos mandou entregar o dízimo, embora entregar o dízimo seja uma coisa boa. Jesus não nos mandou fazer um monte de coisa que a gente considera espiritual e que é boa, mas que não é o mais importante. Agora, tem uma coisa que Jesus nos mandou fazer dia após dia. Quem é que sabe o que é isso? Tomar a cruz. Toma a cruz dia após dia. Acorda de manhã, encara no chão. Senhor, me ajuda hoje. Me ajuda hoje para que eu não peque. Tem misericórdia de mim para que eu não peque hoje. É assim que a vida cristã deve ser vivida. Os pastores inimigos da cruz faziam muitas coisas, mas não faziam o que era o mais importante, que era negar os seus desejos. Todos nós, eu em primeiro lugar e vocês também, somos chamados a refrear os desejos dos olhos, da boca, da carne. Quem não age assim não é um servo de Cristo Jesus, mas sim servo dos seus próprios apetites. Terceiro, ainda no versículo 19, parte C do versículo, acompanha comigo. A glória deles está na sua infâmia. O que é isso? Como é que diz a tua tradução? Como é que está escrito na tua Bíblia? A glória deles é a sua infâmia. A NVI ajuda a gente a entender o que Paulo está dizendo. Ele diz assim, a NVI, eles têm orgulho daquilo que é vergonhoso. Eles se gabam daquilo que eles deveriam ter vergonha. Estes inimigos da cruz se gabavam de coisas que eles deveriam ter embaraço para qualquer crente. Esses líderes se gabam de ideias e práticas que eles deveriam ficar vermelhos.
se julgando superiores e sofisticados, estes pseudos intelectuais se gabavam de cometer pecados. Eles eram a favor de práticas que eles deveriam ser contra. Imediatamente me veio o exemplo, não de líderes, mas dos cristãos corintianos. Veio esse pensamento, exatamente a mesma coisa. Lembram dos corintianos que se gabavam do cara que estava tendo sexo com a madrinha? Exatamente a mesma coisa. Só que no caso de Filipenses eram os líderes, no caso dos coríntios eram os membros da igreja, que estavam se gabando. Olha como nós somos sofisticados. E Paulo diz: o que é isso? Vocês perderam o bom senso? Vocês deveriam estar com vergonha, vocês deveriam estar chorando, porque tem alguns sofisticados aí que estão agindo dessa maneira. Vocês conhecem o texto, 1 Coríntios 5, 1 a 2, por toda parte se ouve que a imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um camarada possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Esse negócio de moralismo, nós já vencemos, vocês estão se gabando disso aí. O que é isso? Vocês perderam a noção do certo e errado? Eu estou parafraseando Paulo. Vocês perderam? O que é isso? Vocês perderam o bom senso? O que está acontecendo com vocês? Vocês não sabem que existem até pagãos que entendem que fornicação incestuosa é pecado? Vocês estão se gloriando em infâmia? Eu fico maravilhado de ver como o Espírito Santo faz coincidir que em meio a uma longa exposição bíblica, essa aqui é a 43ª, estamos expondo há quase 2 anos este livro, práticas que aconteceram 2000 anos atrás, acontecendo hoje. Esses líderes da época de Paulo, estes inimigos da cruz, têm seus iguais hoje. São os pastores, inclusive pastores batistas, que defendem a prática do lesbianismo, do aborto, da maconha, do casamento gay, do transgenderismo, fornicação, cocaína e outras práticas antibíblicas. Esses pastores superiores e sofisticados são os famosos pseudo-intelectuais progressistas. Eles também são conhecidos como pastores liberais, pastores mente aberta, pastores amorosos, que pregam somente o amor e nada do juízo de Deus. A grande mídia faz entrevista com eles, os bajula e os exalta. Eu vi recentemente uma entrevista com um desses pastores, conhecido como pai dos desigrejados. O ministério destes pastores aqui tem uma forte ênfase social. Inclusive, um deles teria afirmado que ele, tal qual o Papa Francisco, fez uma opção pelos pobres, disse ele. Mas é interessante que ele é pastor de uma mega igreja, deve ter um salário gordo e dirigir um bom carro, mesmo assim fez uma opção pelos pobres. Esses pastores são muito populares, principalmente entre os jovens, que veem esses pastores como opositores dos fundamentalistas, dos pastores moralistas, que só falam em pecado. Entre esses progressistas, há aqueles pastores que desejam uma atualização da Bíblia, pois julgam a Bíblia ineficiente para a sociedade atual. Nesse caso, as Escrituras precisam ser moldadas à cultura, e não a cultura se moldar às Escrituras. A Bíblia precisa ser adaptada aos novos valores, e não confrontar pecado. Esse liberalismo, essa falsa sofisticação, esse progressismo, essa onda evangélica que surfa no politicamente correto, tudo isso não deve nos alarmar, nem nos demover do verdadeiro cristianismo. Lembremos, meus irmãos, do que Paulo profetizou em 1 Timóteo 4:1.
Paulo profetizou que isso iria acontecer como aconteceu na época dele. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, isso não deve nos deixar surpreso, nos escandaliza e nos entristece, mas nós não devemos pensar que isso é uma coisa que está vindo do nada. O que eu considero mais triste neste liberalismo é ver supostos cristãos, membros da igreja, seguindo os ensinos desses inimigos da cruz. Por outro lado, eu entendo que esses supostos crentes progressistas não amam a verdade e, consequentemente, caíram em auto-engano. O quão oportuno são as palavras do apóstolo para nos avisar a não seguirmos líderes cujo Deus é o ventre, cuja glória está na infâmia e que só se preocupa com coisas terrenas. O futuro desses pseudo-pastores nos é mostrado na parte A do versículo 19. Olha comigo, a parte A do versículo 19. O destino deles é a perdição. O alerta aqui é muito claro. Falsos mestres caminham para o inferno e arrastam multidões junto com eles. Eles não apenas fazem essas coisas, mas eles aprovam os que as praticam. Romanos 1:32. A vida cristã consiste em uma caminhada na qual nós nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo. Para crescermos à semelhança de Cristo, Paulo nos manda imitá-lo como um amigo da cruz, alguém que se negava a si mesmo, buscando ser cada vez mais puro e santo. Por outro lado, e eu concluo, ele também nos comanda a nós não imitarmos os inimigos da cruz. Quem são os inimigos da cruz? Aqueles cujo Deus eram os apetites, que se orgulhavam no pecado, ao invés de ter vergonha de práticas antibíblicas, pessoas que só se preocupavam com coisas deste mundo. Fica aqui a reflexão para mim e para você. A quem você está imitando? Quem são os teus modelos? Eu tenho uma regra muito prática para determinar que tipo de pastor é modelo para mim. Eu tenho uma regra. Esse pastor me chama para ser mais santo? Esse pastor que eu estou ouvindo aí, ele me chama para crucificar a minha carne? Se ele não, eu ouço 2, 3, não vejo nada disso. Só vejo coisas boas, né? Devemos fazer ação social, não sou contra a ação social. Devemos amar o nosso próximo. Sim, eu não sou, acho que isso é parte da vida cristã. Devemos ter um impacto ao nosso redor, perfeitamente. Mas ele me chama a mim, ele me chama para negar a mim mesmo, para crucificar os meus desejos, crucificar os meus olhos. Ele me chama. Não, então esse cara aí é um falso profeta. Se ele não me chama para ser mais parecido com Jesus, ele é um inimigo da cruz. Fica aí a palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Amém.